sociais e políticas desse momento de extrema tensão no país. Nenhum país no mundo ocidental sofre tanto com terrorismo atualmente quanto a França. Ela tem um passado de potência colonial que dominou muitos países, vários muçulmanos. Quem vê a seleção francesa numa Copa do Mundo enxerga facilmente essa ligação. Zidane, o maior jogador da história da França, é filho de argelinos, mas virar ídolo, querido, é exceção entre os 6 milhões de franceses muçulmanos. Nos últimos anos, a economia da França cresceu pouco, o desemprego aumentou muito, e uma das consequências disso é que os imigrantes e seus descendentes passaram a ser vistos com uma certa hostilidade por parte dos franceses brancos. A cor da pele, as roupas, o véu das mulheres muçulmanas chamam muita atenção, mas os números não justificam tanto isso. Uma pesquisa recente mostrou que muitos franceses acham que os muçulmanos representam 30%, 40% da população da França, quando na verdade não chegam nem a 10%. Essa é uma percepção exagerada que só piora tudo. A população muçulmana representa 40% a 50% da população carcerária, ou seja, ela está sobre-representada nas prisões, porque existe uma tendência a se prender muito mais muçulmano do que quem não é muçulmano. Há 20 anos, organizações terroristas começaram a atuar na França, primeiro a Al-Qaeda e depois o Estado Islâmico. Eles assumiram a autoria das maiores atrocidades cometidas em 2015 e 2016. A mais mortal aconteceu quando bombas foram detonadas fora do principal estádio de futebol de Paris. Na mesma noite, restaurantes e uma casa de show chamada Bataclan foram atacadas a tiros. 7 terroristas foram mortos, mas mataram 130 pessoas. Em 2016, na comemoração da data nacional da França, o 14 de julho, em Nice, um homem com um caminhão atropelou e matou 86 pessoas. Entre elas, a brasileira Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro, de 30 anos, e sua filha Kayla, de 6. Mas o atentado no país que inicialmente horrorizou mais o mundo foi o que aconteceu na sede do jornal Charlie Hebdo, que tinha publicado charges com caricaturas de Maomé. A tradição islâmica considera uma ofensa da mais alta gravidade retratar a figura do profeta. Alguns desses cartoons criam a associação entre o terrorismo e o muçulmano, como foi principalmente um deles, que era o desenho de um rosto supostamente do profeta com um turbante e uma dinamite no turbante. Essa associação é imediata. A historiadora questiona se a liberdade de expressão, nesse caso, deve ser invocada para permitir representações racistas dos muçulmanos. Uma população, portanto, que já se vê vítima de racismo, preconceito e assim por diante, ela vê os cartoons e essa asserção do direito de publicar, né, a todo custo, vê isso como uma medida contra ela como um todo. O atentado ao Charlie Hebdo matou 12 pessoas e deixou 11 feridas. O ataque, de certa forma, prejudicou toda a comunidade muçulmana, porque se sentir ofendido com uma caricatura é uma coisa. Matar é outra completamente diferente. Uma violência atroz, covarde e injustificável. Todas as organizações islâmicas na França têm condenado esses ataques. 5 anos depois, o julgamento do caso Charlie Hebdo é considerado um marco histórico, por ser o primeiro de um ataque terrorista na França. As imagens só virão a público daqui a 50 anos. O veredito estava marcado para o dia 10 de novembro, mas deve ser adiado porque um dos 11 acusados testou positivo para a Covid. O julgamento só será retomado quando ele estiver recuperado e os outros acusados de terem cooperado com o atentado também passarem por testes. Os 3 terroristas que invadiram a redação do jornal estão mortos e 3 outros acusados de participação fugiram da França. Patrick Pelloux é médico e escrevia no Charlie Hebdo. Ele se tornou uma voz importante em defesa da liberdade de expressão. Pelloux foi um dos primeiros a chegar à redação após o atentado para socorrer os colegas e foi uma das testemunhas ouvidas ao longo do julgamento. A ideia de república não é sobre opressão. Separar religião de política não é oprimir. Pelo contrário, é sobre viver junto. No ano passado, de toda a Europa, a França prendeu sozinha a metade das pessoas envolvidas em atividades que possam levar a atos terroristas. 200 de 400. E tem
linchadas 8.000 pessoas. Mas por melhor que seja um serviço de inteligência, alguns casos escapam dessa rede. Foi o que aconteceu em Nice e também 2 semanas atrás, num outro atentado que matou um professor de escola pública. Quem conta essa história é o correspondente Rafael De Angeli. Conflans-Sainte-Honorine fica a cerca de 1 hora de Paris. É uma cidade de 35 mil habitantes que nunca havia visto uma barbaridade como essa. Foi um choque terrível para a comunidade. A população ficou triste, ferida e, em alguns casos, revoltada. No dia 16 de outubro, o professor Samuel Paty, de 47 anos, foi morto a poucos metros do colégio onde trabalhava. Ele tinha um filho de 5 anos. 10 dias antes do ataque, o professor Samuel Paty deu uma aula sobre liberdade de expressão na disciplina de educação moral e cívica neste colégio. Ele usou caricaturas do profeta Maomé, publicadas pelo jornal Charlie Hebdo. Testemunhas disseram que ele avisou aos estudantes muçulmanos que eles poderiam deixar a sala ou virar o rosto, caso se sentissem constrangidos ou ofendidos com as charges. A partir deste dia, uma campanha de ódio contra o professor começou nas redes sociais. O pai de uma estudante do colégio que não tinha assistido a essa aula publicou vídeos xingando o professor de bandido e doente. Os vídeos viralizaram até chegar a um jovem checheno de 18 anos, que viajou 80 quilômetros para, segundo ele, vingar a suposta blasfêmia ao Islã. Eu acho que é como se fosse uma tentativa de intimidação. Os atentados eram sempre muito simbólicos. Primeiro por causa de caricaturas, depois a música do Bataclan, era sempre a cultura. E agora a educação. É um jeito de atingir a liberdade. Conflans segue com a tragédia martelando na memória. O pátio florido da escola é a prova. 2 semanas depois do ataque, as homenagens seguem em frente à escola. Dessa vez, o simbolismo é forte, porque envolve professores e professoras de uma escola vizinha. Foi organizada por eles. E acontece também às vésperas do retorno às aulas. Aqui na França, as crianças e adolescentes tiveram algumas semanas de férias. E a partir de amanhã, voltam às salas de aula. Samuel Paty será homenageado com 1 minuto de silêncio em todas as escolas da França. O presidente francês, Emmanuel Macron, condecorou o professor com a maior honraria francesa, a Legião da Honra, e defendeu a liberdade que se transmite e se perpetua nas escolas. Apesar da promessa do governo de reforçar o policiamento nas instituições de ensino, as colegas de trabalho do professor estão inquietas com o retorno. Todo mundo está com medo do que está acontecendo na França, mas nós, professores, temos tanto medo quanto vontade de continuar. Estamos